Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos na série de estudos sobre a ministração dos anjos. E antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu like, apertasse o sininho e viesse a caminhar conosco, porque esse canal foi feito com amor por você. Se você puder, curta o canal, comente, deixe o seu comentário e venha caminhar conosco. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Estamos falando nessa série de estudos sobre ministração dos anjos. E hoje nós iremos falar como Deus se comunica também aos homens através dos anjos. Hebreus no capítulo 1, versículo 1, a palavra vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. É algo interessante sobre essa palavra, que no capítulo 2, no versículo 9 do mesmo livro de Hebreus, a palavra vai dizer que vemos, porém, coroado de glória e honra, que fora feito pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Mas aqui no capítulo 1, nós vemos a palavra de Deus dizendo que ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós precisamos entender isso aqui, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós às vezes podemos encontrar no início esse versículo e lá na frente, como lá no capítulo 2, nós encontramos a palavra dizendo que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas ele foi feito um pouco menor do que os anjos, para que ele pudesse suportar por causa da morte da cruz. Deus, o Cristo Jesus, estivesse na condição total de Deus, ele não teria sofrido dor nenhuma. Mas para que ele sofresse a paixão da morte e fosse verdadeiramente sofrido a morte de cruz, a paixão, a paixão da morte da cruz, que a paixão significa sofrimento, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Então nós precisamos entender isto aqui. Jesus foi feito menor para poder cumprir a morte da cruz. Antes da morte de Jesus, estavam todos na aliança antiga, porque Jesus ainda não havia morrido. Na nova aliança, ele dá ordem aos anjos, amém? Então ele podia pedir ao Pai, e o Pai enviava ordens aos anjos para o servir. Antes da sua morte. Hoje Jesus não é mais menor do que os anjos. Então, porque ele pediu ao Pai, os anjos vinham servir? Porque o ministério dos anjos na nova aliança, ele é diferente, porque ele está confirmado. Esse ministério foi confirmado pelo mediador, que é Jesus Cristo. Na aliança antiga, os santos eles não tinham autoridade sobre os anjos. Isso significa dizer que os profetas na época falavam a Deus pelo povo. Então, os homens só tinham acesso aos anjos através dos profetas. Jesus tinha essa autoridade porque Jesus estava ali como filho de Deus, era parte homem e também
parte divina. Mas na velha aliança, na antiga aliança, os santos eles não tinham autoridade sobre os anjos. Eles deviam esperar esta ajuda dos anjos e somente os profetas tinham essa autoridade. Porque os profetas eram uns dos instrumentos que Deus usava para falar ao povo. Então nós observamos na palavra de Deus que naquela época, antes da nova aliança, Deus se comunicava aos homens através dos profetas. Mas Deus, ele sempre tentou se comunicar com o homem. E a Bíblia fala de muitas formas que Deus se comunicou com o homem. Nós vemos em Gênesis, na história de Moisés, quando Moisés subiu ao monte, ele viu uma sarça ardente. E aquela sarça, que era o poder de Deus, através do fogo, que não parava, uma árvore que não parava de queimar, era o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus já se comunicando com Moisés. Nós vimos também na palavra de Deus diversos momentos em que Deus usou situações para falar com os homens. E Deus usa até hoje situações para alcançar o ser humano. O mais lindo é percebermos que Deus abriu acesso direto a ele através da pessoa de Jesus Cristo com a sua morte na cruz. Mas aqui a palavra está dizendo que Deus, nesses últimos dias, nos fala através do Filho. Ou seja, Deus fala conosco através de Jesus. Entenda, a morte de Jesus na cruz garantiu a cada pessoa o acesso direto ao Pai e, portanto, a proteção dos anjos. Então, Jesus é coroado de honra e glória, todo o poder foi dado a ele e ele tem domínio sobre todos os anjos a respeito dos que herdarão a salvação. É isso que está escrito. E os anjos se submetem a Cristo. O nome de Jesus, conforme nós acabamos de ler, está acima de todos os domínios. Então, Jesus falou a Pedro, por exemplo, que ele daria as chaves do reino. Então, ele falou que tudo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Então, entenda, a partir do momento que você começa a orar a palavra de Deus, declarando a ministração dos anjos, e quando você dá o seu amém, certamente também nos céus haverá uma concordância. E isso também são propósitos para que seja confirmado nos céus aquilo que você liga na terra. Mas o que ligamos na terra deve estar em concordância também com a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que o Senhor envia ordem aos seus anjos para nos livrar de todo o mal, o Senhor vai livrar. E nós precisamos adquirir esse hábito de pedir a intervenção dos anjos. E se você perdeu a primeira parte do estudo 1, vá lá e reveja essa parte. Nós vemos que tudo é manifesto pela palavra. O universo foi manifesto pela palavra. Se você não der a palavra, e a palavra não é a sua, mas é de Deus, que deve estar nos nossos lábios, os anjos não vão fazer absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi através da palavra de Deus. Todas as vezes que os anjos apareceram e que ministraram aos filhos de Deus para que um propósito do Senhor se cumprisse na vida dos servos do Senhor, foi através da palavra de Deus. Essa palavra o Senhor já nos deu hoje. E ela está toda disposta, ela está toda dada para nós. Agora nós precisamos declarar a palavra. Tem crente que quer vencer sem abrir a boca. Aquele oração no sussurro, né? Ah, mas Deus ouve, Deus conhece até os meus pensamentos e sussurra. Mas acontece que o diabo não conhece. E você tem que declarar para que o diabo escute aquilo que você declara, que não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Então está passando luta, declara a palavra de Deus. Eu sou mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Quantas vezes for necessário. É possível que você tenha que ficar durante algum tempo declarando a mesma palavra.
insistir e não desistir dela. Porque é importante nós segurarmos a palavra, insistirmos nisso, porque é a declaração da palavra aliada à oração que irá ativar os anjos. Entenda, a palavra de Deus nos fala no livro de Daniel, no versículo 20 a 27, que Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Daniel. E ali ele anunciou uma profecia, que ficou conhecida como aquela profecia das 70 semanas de Daniel. Mas o anjo disse a Daniel: Daniel, a partir do momento que tu te dispôs a declarar a palavra, então observe que a partir do momento que nós declaramos a palavra, nós começamos a ativar os nossos anjos, porque os anjos do Senhor, eles recebem ordem de Deus através da palavra de Deus. Então é importante percebermos que os anjos, eles não obedecem à nossa palavra, eles obedecem à palavra de Deus. E quando nós usamos a palavra de Deus, eles certamente irão ouvir. Então nós precisamos tomar uma decisão de crer nessa palavra. E a decisão de andar com Deus. Não há como vivermos na terra sem a proteção de Deus. O mundo está passando por um momento muito difícil. O mundo, a toda hora nós vemos sinais de guerras, de doenças, de epidemias, mas a palavra de Deus, ela nos garante que aqueles que estão guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo, nenhum mal lhe sucederá. E nada, nenhuma praga chegará até si. Porque o Senhor envia ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para lhe guardarem de todo mal. Então, essa é a certeza que cada pessoa poderá ter da proteção de Deus, de que Ele envia ordem aos seus anjos, mas esses anjos precisam ser ativados. E eles não são ativados através da sua palavra. Eles são ativados através da declaração da palavra de Deus, que você poderá fazê-lo. Agora, a responsabilidade de crer é nossa, não é de Deus. Deus deixa a sua palavra à nossa disposição e a nós compete crer nessa palavra. Então, se ainda hoje você resolver crer nessa palavra, começar a orar e a declarar aquilo que está escrito nessa palavra, seus anjos serão ativados. Mas lembre-se, essa é uma responsabilidade que é sua. E esse foi o nosso estudo de hoje. Deixe seu like e compartilhe essas mensagens. Presenteie alguém que você ama, enviando essa mensagem para alguém. Seja um semeador de palavras boas, de mensagens boas. Deixe seu like, comente, porque esse canal foi feito por você e para você, com muito amor. Venha caminhar conosco.